Olá, esse é o podcast da semana. É uma semana esquisita porque não está acontecendo muita coisa e daqui a pouco vem o carnaval, onde também eu não falarei nada. Quer dizer, você pergunta, mas o carnaval você vai ignorar? Não, eu não vou ignorar o carnaval. Vou escrever um artigo no Globo sobre algumas teses de carnaval, mas na verdade vou ficar nisso essas 2 semanas. Esse podcast, vou deixar passar a semana do carnaval e depois volto. Mas essa semana há 2 temas que eu gostaria de mencionar para vocês e que precisam, de uma certa maneira, serem examinados. Né? O primeiro deles é que o Congresso voltou. E voltando, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, fez um discurso muito forte, mandando uma série de recados para o presidente da República, indicando que o Congresso não vai abrir mão do dinheiro ao qual ele acha que tem direito. De fato, o Congresso conseguiu colocar no orçamento 53 bilhões em emendas parlamentares. É um problema, não é? Eu já tenho falado muito sobre isso, sobre essas emendas parlamentares, e essa semana saiu também uma pesquisa mostrando que elas representam 20% do dinheiro que o governo tem para o investimento. E comparado com outros países, é uma distância muito grande. O país que mais se aproxima do Brasil tem 12% de gastos com emendas parlamentares. Países como Portugal e a França não chegam a 1%. Portanto, o caso brasileiro é uma espécie de jabuticaba. O Congresso Nacional cresceu muito, conseguiu abocanhar muito dinheiro e agora não quer abrir mão disso. Vai ser um problema, não é? Eu costumo dizer e escrever que o problema lá em Brasília é grana, mas pensando bem, não é só grana. Pensando bem, é mais do que grana. É grana e manutenção no poder. O problema dessas emendas para os deputados é que eles querem se manter no poder. Eles querem ser reeleitos nas próximas eleições. E para isso eles utilizam muito claramente as emendas parlamentares. O problema do Lira é que ele não pode mais ser reeleito, mas ele quer eleger um sucessor. E para isso ele precisa manipular bem as emendas parlamentares. Então, tudo isso ali é o próprio presidente da República. Ele precisa de dinheiro para executar a sua tarefa nacional, que lhe foi imposta pelas eleições, e para também concorrer às eleições em 2026. Enfim, no fundo, tudo é a questão da continuidade no poder. E a continuidade no poder, eu tenho falado muito. Ela pode ser interessante, mas ela pode ser também um indício de morte, porque sem renovação, sem a possibilidade de jovens, idealistas, anônimos, entrarem na política, a gente fica submetido pura e simplesmente àqueles que estão lá e sempre vão estar lá até morrer, e quando morrerem, ou antes de morrer um pouco, eles já vão encaminhando os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, as suas esposas, e criam uma espécie de dinastia familiar. Então, o que está em jogo ali no Congresso, a partir de agora, e no governo, é essa briga. A briga por dinheiro, uma briga que coloca uma dificuldade muito especial ao presidente da República, porque ele não pode realizar o seu programa na plenitude, porque ele não terá dinheiro para realizar o programa na sua plenitude. E os deputados vão continuar buscando cada vez mais dominar o orçamento e realizar o orçamento nacional através das suas emendas parlamentares, que são emendas fragmentadas, e eles argumentam, bom, nós conhecemos o Brasil, então nós sabemos onde é preciso colocar o dinheiro. Mas, na verdade, eles conhecem o Brasil, negável. Mas nem sempre eles colocam dinheiro onde é necessário. Eles colocam dinheiro principalmente onde há votos. Quando há voto, ele coloca dinheiro. Quando não há voto, ele não coloca dinheiro. Por que o Brasil é esse desastre em saneamento básico? Exatamente por esse tipo de raciocínio. Bom, o outro tema que eu queria mencionar nessa semana rápida, né,
é o caso do Toffoli, do ministro Dias Toffoli, que numa canetada, ou melhor, em duas canetadas, conseguiu livrar a ex-Odebrecht e a JF de multas e de compromissos com o governo que vão à casa dos 18 bilhões e meio de reais. Vocês imaginam, né? No Brasil, quando o ministro da Fazenda, o Haddad, está lutando para conseguir 10 bilhões, é uma semana inteira de luta no parlamento, às vezes um mês de votações, os repórteres cobrem com intensidade, fazem até uma certa sensação em torno do tema, os comentaristas comentam com muita ênfase e eles conseguem 10 bilhões. Agora o Toffoli abre mão de 18 bilhões e meio, sendo que desses 18 bilhões e meio, 4 bilhões são pertencentes a fundos de pensão, a pensão de pessoas que já pagaram pela sua pensão. E, no entanto, ele abre mão disso, e inclusive com argumentos bastante difíceis de serem aceitos. Pelo argumento de que, no caso da Odebrecht, eles foram pressionados pela Lava Jato. E no caso da JF, a mesma coisa, só que a JF não foi objeto de investigação da Lava Jato. Foi uma outra operação, não em Curitiba, mas em Brasília. Portanto, é um argumento falso. Ele se baseou num argumento falso para livrar a JF de 10,3 bilhões de multa. E todos sabem que existe também algo muito estranho no caso do Toffoli, porque a mulher do Toffoli, a esposa do Toffoli, trabalhou como funcionária ou como advogada da JF, trabalhou como defensora da JF. Aliás, o Lewandowski também, quando saiu, o primeiro trabalho que ele teve foi defender a JF lá nos Estados Unidos, porque ela fez uma compra, ela fez uma venda de uma empresa para os estrangeiros e agora quer voltar atrás na venda. Mas não importa. O que importa é que o Toffoli também, quando sentiu que havia muita repercussão, uma decisão monocrática, só ele já decide retirar das mãos do governo 18 bilhões. Então, quando ele percebeu que estava dando muita repercussão, ele veio com essa história de que a transparência internacional tinha que ser investigada. O que foi esse movimento? Foi um movimento típico para lançar uma cortina de fumaça no fato dele ter liberado todo esse dinheiro da Odebrecht e todo esse dinheiro da JF que pertencem, teoricamente, ao Tesouro Nacional. Portanto, é um caso muito sério e a saída disso nós já estamos vendo. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, decidiu fazer um recurso. Ele quer que o Toffoli reveja a sua posição. E caso ele não reveja, que o tema seja discutido pelo plenário do Supremo. Eu acho absolutamente correto que o tema seja discutido pelo plenário. Afinal, uma decisão dessa envergadura é preciso que seja tomada não só por uma pessoa, ainda mais uma pessoa cuja esposa trabalha para a empresa beneficiada. Aliás, eu tenho falado muito disso sobre o STF. O STF decidiu, num determinado momento dessa nossa história recente, que os juízes poderiam julgar casos defendidos por familiares. O que eu acho não é exatamente o que está acontecendo no caso do Toffoli, mas eu acho que é, no meu entender, algo muito estranho. Eu acho muito difícil que uma corte de justiça, num país democrático, avançado, aceite que os seus juízes julguem casos defendidos pelos seus familiares. Acho que é o momento de nós começarmos a pensar no Supremo Tribunal Federal, porque as pessoas dizem, mas o Supremo Tribunal Federal está sob a pressão da extrema-direita. O Bolsonaro e os bolsonaristas querem arrasar com o Supremo. É verdade. Mas acontece o seguinte, o fato do Bolsonaro e os bolsonaristas quererem arrasar com o Supremo não o torna completamente blindado. O Supremo teve um papel na defesa da democracia, mas o Supremo precisa também corresponder às expectativas em outras questões que são de importância para nós. Se não acontece o que acontece lá
e El Salvador. O presidente de El Salvador conseguiu acabar com a violência nas ruas. Todo mundo satisfeito. Conseguiu acabar com a violência nas ruas, se reelegeu, mas acabou também com os direitos individuais. Quer dizer, não tem sentido aqui o Supremo defender a democracia, conseguir manter a democracia e depois tomar uma série de medidas que acabam, de uma forma indireta, atacando a própria democracia. Pensei nisso, não é muito pensar sobre isso numa semana pré-carnavalesca. Depois do carnaval, todos esses temas virão à tona de novo. Nós o trataremos já na sua fase mais evolutiva, na sua fase mais decisiva. É isso que eu tenho a dizer, frases curtas, ideias rápidas, porque é carnaval. E sobre o carnaval eu escrevo na segunda, no Globo, algumas reminiscências e algumas teorias sobre carnaval, inclusive do Roberto da Mata e de outros antropólogos, que me parecem muito interessantes.